Mas temos a nossa mensagem, a nossa reflexão, e tem um texto específico que eu quero ler para vocês, que é esse texto de Malaquias, para nos dar essa introdução. Miqueias, está errado. É Miqueias, capítulo 6, versículo 8, diz o seguinte: O Senhor já nos mostrou o que é bom. Ele já disse o que exige de nós. O que Ele quer é que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humilde obediência ao nosso Deus. Não sei se vocês notaram, mas os textos de hoje são textos que nos, digamos assim, exigem algo. Esse mês de outubro é o mês que nós comemoramos o mês da Reforma Luterana, ou, como é mais popularmente conhecido, Reforma Protestante, né? Dia 31 é lembrado essa data. Uma das principais discussões teológicas sobre esse período de reforma é um texto em que Lutero olha e diz que o ser humano é justificado somente pela fé. O apóstolo Paulo fala isso em Romanos. Esse termo, ou esse tema da justificação, o que é uma justificação? É quando alguém que é condenado, digamos, a uma sentença, alguém que é colocado como, digamos assim, condenado por fazer algo, esse alguém, ele é justificado por alguma outra coisa. Ou outro alguém, digamos assim. Então, Lutero entendeu que, quando Paulo usa esse termo jurídico, ele está dizendo, Deus nos condenou, mas Jesus veio e nos justificou, ou seja, ele assumiu a nossa culpa, ele nos fez justos, não mais condenados, né? A sentença não está mais sobre nós, porque essa fé que eu tenho em Jesus, uma fé que é me dada em Jesus, esse Jesus, aquilo que ele fez, me justifica. E isso é muito importante. Isso é muito importante, porque justamente a reforma trata desse tema, porque cerca de 200, 300 anos antes, se começou um movimento falando então que a fé, ela não era, digamos assim, suficiente. Jesus Cristo não era suficiente. Você tinha que pagar. Você tinha que fazer algumas ações para balancear isso, para equiparar. E depois alguns até falaram, olha, se você crê em Jesus, mas se você não pagar, a alma do seu amigo, a alma daquela pessoa que você ama, não entrará no céu. Então, a partir desses escândalos que começaram a acontecer de uma parte da igreja, não era toda a igreja católica que pensava assim, mas uma grande parte, principalmente da alta cúpula, que pensava dessa forma e ensinava assim, Lutero então se diz, não, isso de uma certa forma está errado. Né? De uma certa forma não, está completamente errado. Salvação é uma graça, é uma ação que Deus faz em nosso favor, não que a gente precise fazer algo. Porém, agora, como eu tenho lugar de fala, por ser luterano, há uma crítica aos luteranos porque enfatizaram demais essa parte da justificação e esqueceram do que nós também confessamos, que é a parte da santificação. O que nós chamamos de terceiro artigo do credo, ou digamos assim, aquilo que a gente faz agora depois de salvos. Então se relativizou muito, no sentido de, não, eu não preciso fazer as coisas porque eu já sou salvo. E é interessante que Paulo, que é o autor dessa frase, através do Espírito Santo, de que a justificação é pela fé, se nós lermos as outras cartas dele, nós vamos identificar que apenas Gálatas também traz esse texto de forma explícita. As outras cartas do apóstolo Paulo, aos Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, carta de Tito, de Filemão, de Timóteo, essas cartas do apóstolo Paulo, o assunto principal não é esse. O assunto principal é o que a gente faz, nós como igreja, o que nós como família, né, como moradores de uma mesma casa ou pertencentes a um mesmo corpo, o que nós fazemos. E é interessante que os textos de hoje nos trazem também sobre isso. Tiago é mais, digamos assim, é um pouco mais radical nesse assunto, né? E ele fala sobre isso.
Mas tanto Tiago como Paulo, nenhum deles está dizendo que nós precisamos fazer algo para sermos salvos. Como eu já falei para vocês muitas vezes, nós fazemos as coisas porque somos salvos. E essa perspectiva é muito importante quando nós falamos sobre justiça, quando nós falamos sobre o que nós podemos fazer como cristãos. E aí tem um texto que eu quero compartilhar com vocês, que é esse aqui. Opa. Os cristãos amparam não somente os seus pobres, mas também os nossos. Todos podem ver que o nosso povo não recebe auxílio de nós. Isso é uma frase, texto muito famoso, de alguém olhando para os cristãos e falando deles sobre isso. E é interessante, eu já disse para vocês, que aquele grupo chamado Portas Abertas, que fala sobre a perseguição dos cristãos, eles relatam inúmeros exemplos, também muito parecidos com esse, que em locais onde a fé cristã é totalmente colocada com hostilidade, aqueles que creem em Cristo são tratados com hostilidade, são tratados com perseguição violenta, estes se espantam com a resposta dos cristãos a essa perseguição, a resposta dos cristãos a essa injustiça. E é interessante que essa frase foi dita no ano 360 depois de Cristo, por volta do ano 360, pelo imperador romano Juliano. Esse imperador romano, ele também, de uma certa forma, perseguia os cristãos. Mas vejam o relato dele. Eles ajudam aqueles que nós deveríamos estar ajudando. E essa leitura que nós fizemos do texto de Lucas, capítulo 10, Jesus está dizendo mais ou menos isso. Porque um judeu pergunta para ele o que nós podemos fazer para ganhar a vida eterna. E aí Jesus não foi luterano aqui. Jesus não disse, creia em Jesus e tudo estará bem. Jesus disse, eu sei o que você quer saber. Eu vou falar algo que vai contra aquilo que você quer saber. Então Jesus conta uma história já conhecida, né, de alguém que estava ferido, foi assaltado, colocado de lado, estava quase morrendo. E aí temos um sacerdote, que era alguém ligado à religião, né, um líder religioso, aquele que fazia a interlocução entre a palavra de Deus e o povo. Nós tínhamos também um levita, que fazia as suas, digamos assim, atribuições do culto. Né? Hoje nós temos o nosso levita, que é o Ricardo aqui. Levita aí, Ricardo. Essa foi boa. Digamos assim, são pessoas que ajudavam no culto. Né? Então esses dois estavam obedecendo uma lei que dizia, olha, se vocês vão fazer alguma atividade religiosa, vocês não podem ficar impuros. Então eles olharam aquele rapaz ali e falaram, poxa, se eu tocar nele, eu vou ficar impuro e não vou obedecer o que a lei, né, a lei da igreja, a lei do templo, a lei dos patriarcas está dizendo. Então imagina, quem que eu devo obedecer? A Deus ou aos homens? Aí nessa hora a gente dá, não, a Deus, né? Estou indo para a igreja. E aí temos esse samaritano, que na realidade ele não tinha nenhuma lei específica para obedecer. Mas ele também, o povo dele, tinha ouvido a mesma lei que o povo judeu escutou. Que era a lei de amar a Deus e amar ao próximo. Essa é a mais importante de todas. Esse cara, né, a gente não vai dizer que ele era uma pessoa extremamente boa e os outros dois eram extremamente ruins. Não, naquele momento, naquela ocasião, naquela circunstância, Jesus usou aquele exemplo não para dizer o que um ou outro era ou não ou deixou de ser. Apenas está narrando uma história. Porque nós somos assim. Tem momentos que nós somos pessoas boas, honestas, né, cidadãos de bem. Mas tem momentos que a gente acaba, digamos assim, demonstrando tudo de ruim em nós. E às vezes uma pessoa que vê isso de ruim em nós pode tomar um julgamento que não é o que somos. E a gente pode ficar indignado por isso. Mas nesse texto, Jesus está dizendo que esse alguém então pega essa pessoa, leva para uma hospedagem, digamos assim, e ele não tendo dinheiro para pagar tudo que poderia pagar, ele dá aquilo que ele tem e diz, se passar disso, depois você me diz. Ou seja, não era alguém que tinha condições financeiras para sair, eu vou ajudar todo mundo. Olha aí que maravilha. Ele vê alguém
que, aliás, era alguém que ele odiava, de um outro povo inimigo, e o ajuda. Jesus está chamando a atenção para a ação em si. Ele não está colocando a ação nas pessoas. Ele está dizendo quem nós precisamos ajudar. Esse é o ponto. Quem é o próximo? Essa é a pergunta de Jesus. Essa é a pergunta do judeu também. Quem é o meu próximo? Então Jesus está dizendo especificamente, o seu próximo é aquele que precisa de você. É aquele que precisa de você. E aí, essa pergunta, né? Quem é o nosso próximo? Nós poderíamos responder ela de várias formas. Bom, são os nossos amigos, familiares. Esses não deveriam ser ajudados primeiro? Sim. O texto bíblico também nos diz, ajudem primeiro os de casa. Ajudem primeiro aqueles que creem o que vocês creem, ou ajudem primeiro aqueles que estão ao seu lado. E aí, nesse momento, a gente pensa, bom, se eu já não consigo ajudar esse próximo, que literalmente é o mais próximo, que é o meu pai, a minha mãe, o meu filho, a minha filha, um amigo de trabalho, um amigo da escola, alguém assim, como é que eu vou ajudar alguém que eu não conheço? E aliás, como é que eu vou ajudar alguém que eu nem gosto? E aí vem um motivo, então. Por qual motivo nós devemos demonstrar misericordiosidade com aqueles que nós não concordamos? Se demonstrar misericórdia com aqueles que já são colocados na nossa vida e que nós às vezes não temos muita escolha de viver com eles, por que agora eu preciso olhar para aquele que eu não gosto, aquele que discorda de mim, aquele que por vezes já me machucou, aquele que por vezes eu queria distância, e também oferecer a ele a mesma ajuda que eu ofereço aos meus familiares, aos meus amigos? Bom, a resposta também é simples. Porque Jesus disse que o nosso próximo são todos aqueles que precisam de nós. Seja numa ajuda física, com cesta básica, com dinheiro, com uma carona, algo assim, ou uma ajuda através de um conselho, através de um ensinamento, através de algo que a pessoa precisa escutar para melhorar, ou para não piorar. Então, tudo isso nós fazemos porque é uma ordem de Jesus. E não tem muito que a gente discutir com isso. Bom, Jesus mandou, o que eu vou fazer? Eu vou colocar os meus argumentos diante dele? Se eu colocar os meus argumentos diante de Jesus para não ajudar quem precisa ser ajudado, Jesus vai perguntar, olha só, vou te contar uma história. Tinha uma vez um homem que estava caminhando por uma estrada. Jesus vai nos contar a mesma história que contou para esse rapaz aqui, para esse judeu. Então, o que a gente pode fazer para nos impedirmos de barrarmos, às vezes, as nossas escolhas de misericórdia, as nossas escolhas de justiça? Bom, a gente já falou sobre isso, não vou falar muito mais, mas nós precisamos cuidar para não nos escravizarmos com ídolos pessoais. Ou seja, nós não podemos colocar a nossa família em primeiro lugar. É estranho escutar isso. Mas Jesus mesmo disse, né? Olha, quem são esses aí? Eu não conheço. Mas são sua mãe e seus irmãos. Minha mãe e meus irmãos estão aqui. Minha família e meus irmãos estão aqui, ouvindo. Quer dizer que nós temos que deixar de ajudar a família para ajudarmos pessoas que a gente não conhece? Óbvio que não. O ponto é que, por vezes, a família, a carreira, aquilo que nós queremos ser, nos acaba, digamos assim, sendo o senhor da nossa vida. E aqui eu vou dar um outro exemplo, que é um exemplo um pouco mais complicado também. Para mim é difícil falar isso, porque o meu trabalho, de uma certa forma, ele está atrelado à leitura da palavra e tudo mais, né? Mas é interessante nós vermos que hoje em dia nós servimos muito mais o nosso trabalho. Porque para o nosso trabalho, a gente não diz assim, se der tempo eu vou. Se eu falar isso no meu trabalho, meu chefe vai dizer, meu filho, tem 20 pessoas querendo entrar aí com um currículo aqui. Se tu está dando essa desculpa, então vou mandar os outros 20 entrar. Então a gente acaba sendo, digamos assim, escravos, porque em outras coisas que Deus também nos manda agir, aí nós dizemos, não, agora não. Hoje não. Hoje é um dia de descanso, hoje é algo que eu preciso fazer, então não vou fazer. Mas se o trabalho nos exige, não, mas o trabalho que está me pagando, vou eu desobedecer aquilo que dá a minha renda? E é interessante que a gente não pensa isso quando diz, vou eu desobedecer quem me salvou?
A gente não pensa nisso, né? Poxa, eu vou desobedecer quando Jesus diz que eu preciso amar o próximo porque ele me salvou. Ah, Jesus, o senhor não sabe de nada. Tem coisas que eu não posso amar. Tem coisas que eu não posso fazer. Então temos que ter cuidado para não sermos escravos disso. Escravos também a ídolos culturais, né? Digamos assim, o que seria ídolos culturais? Naquele vídeo da psicologia positiva, algo que eu discordo um pouco, ali disse que nós buscamos a felicidade. Pode ser que isso hoje seja um ídolo cultural, a busca pela felicidade. Apesar que já está caindo por terra esse assunto, mas ele foi muito bem trabalhado na nossa consciência, na nossa inconsciência, essa busca por você ser feliz. É só olhar as nossas casas, né? Quantos equipamentos nos foram vendidos porque nos trariam felicidade? E quantos desses hoje já estão naquele quartinho que não cabe mais nada? De tanta coisa, de tanto entulho que tem ali, de tantas coisas que a gente comprou porque nos deixariam um pouco mais felizes ou nos distrairiam. Essa pode ser uma escravidão à cultura que nós temos hoje, né? Ou uma escravidão à razão humana, ao poder. Tudo isso são questões culturais que vão modificando ao longo da história, mas que nós, por vezes, podemos ser escravos, servos, sem entendermos ou participarmos daquilo, apesar de tudo. E também, por último, a escravidão a ídolos sociais, né? Também podemos ligar ao conforto, ao sucesso, ao reconhecimento, tudo aquilo que nos faz ser socialmente aceitos. Hoje em dia, uma escravidão a isso seria a escravidão do você não pode discordar de alguém que quer que você concorde. Não sei se vocês vão entender. A gente não pode discordar de alguém que exige de nós uma concordância. Então, a pessoa tem lá a sua preferência, digamos assim, por algo, e aí a gente diz, eu não concordo. Nossa, como você é fóbico, né? Alguma coisa fóbico. Porque você não está concordando comigo. Então, a gente, por medo, acaba, digamos assim, sendo escravos dessa idolatria social para a gente não se queimar, né? Para a gente não ficar mal na foto. Então, hoje em dia, a gente tem que se policiar em várias falas, em várias formas de falar, porque alguém não concorda com aquilo que a gente está falando. Poxa, você não está me aceitando do jeito que eu sou. Mas é exatamente isso que você está fazendo. Você não está aceitando o que eu penso sobre você. Ou seja, às vezes, essa escravidão social também nos interfere. E interfere para quê? Interfere por nosso senso de justiça. Para aquilo que nós precisamos fazer. Porque pode ser que, ao invés de ajudar outras pessoas, eu coloque os meus ídolos pessoais no lugar. Pode ser que, ajudar outras pessoas, eu coloque os ídolos culturais da felicidade. Não. Esse cara está vindo me pedir ajuda logo hoje, no domingo. Não, hoje eu quero descansar. Eu não vou correr atrás agora disso, porque hoje é o momento de eu buscar minha felicidade. Já chega os perrengues que eu passei de segunda a sábado. Hoje quer vir me encher o saco, né? Não, hoje não. Ou os ídolos sociais, né? Que também nos impedem de... não, eu não vou ajudar aquele lá, porque socialmente ele é uma pessoa mal vista, e se me virem ajudando aquela pessoa, o que vão pensar de mim? Se me virem apoiando aquela causa lá, vão logo pensar que eu também apoio. E aí, então, a gente acaba usando essas três questões para que a gente não haja com justiça. Agora vamos à parte prática. O que nós podemos fazer, então, para agirmos com justiça? Eu vou começar de cima para baixo. Eu fiquei pensando em algumas coisas aqui no Brasil que causam, digamos assim, uma separação, uma injustiça muito grande, um distanciamento entre pessoas muito grande. E o que me veio primeiro à mente, não sei se foi o Espírito Santo que me disse isso, mas ele falou assim, vamos conversar sobre salário de professores e salários de jogadores de futebol. Aí, não tem nem graça, né? Aí eu fui pesquisar, né? O jogador que mais ganha hoje no mundo é o Mbappé, que, aliás, está fazendo treta. Mas ele ganha 143 milhões de reais, alguma coisa assim. Enquanto um professor, quem é professor aqui? Chega perto dos 100 milhões por ano? 140, eu pensei isso. Mas igual, 3 milhões é uma diferença muito grande. Fica pertinho ali, né? Mas eu fico assim indignado, né? Aí eu fui procurar aqui no Brasil
No Brasil, nós temos 632 times profissionais de futebol profissional. É muito time, né? Amigo. Desses 632 times, 82% desses jogadores ganham de R$1.000 a R$5.000. 82%. E, digamos assim, 3% ganham de 200 a 500 mil por mês. E aí só tem 1% que ganha mais do que isso, que é o Neymar, né? Alguma coisa assim. Enfim, eu olho para essa situação e digo, o que a gente pode fazer para mudar isso? É mais complicado, porque é uma questão mais privada, né? Eu não tenho muita ação de poder sobre um time de futebol, a não ser que eu torça por ele, mas aí o número de pessoas que torcem vai ficar reduzido e os presidentes, os empresários, vão continuar fazendo o seu mercado de procura e oferta, né? De todas essas questões que dão esses salários absurdos. Aí eu fui para outra questão. Tá, mas o que eu posso pensar sobre injustiça aqui no Brasil? E aí foi fácil, né? Foi só ir no site de transparência do governo federal. Lá a gente vê alguns números muito interessantes. Esse ano de 2020, 144 bilhões de reais foram distribuídos para 20 milhões de pessoas. Né? O auxílio emergencial, que é um auxílio muito bom, que veio numa hora muito boa. Esse auxílio, 144 bilhões, foram divididos para 20 milhões de pessoas. Porém, ao mesmo tempo, tem um grupo de pessoas que são 443 mil pessoas, que recebem 100 bilhões de reais, que são os professores. Mentira. Esse grupo aqui, esse gasto aqui é só com o judiciário. O judiciário no Brasil, ele, digamos assim, 443 mil pessoas recebem 100 bilhões. Vejam aqui as proporções. É óbvio que essas pessoas que estão no judiciário precisam, obviamente, ter o seu salário um pouco mais, digamos assim, condizente com aquilo que eles fazem, com as decisões que tomam, com aquilo que é da responsabilidade deles. Eu não estou dizendo para esses dois ganharem a mesma coisa. Isso é uma utopia, todo mundo ganhar igual. Isso só no céu. Aqui a gente ainda vai viver essa disparidade, mas que de certa forma é correta. Alguém que trabalha de uma certa forma precisa ganhar mais. Agora, eu volto aos professores, né? Os professores que deveriam ganhar muito mais, não ganham. Mas isso é uma outra história. Vamos continuando. E aí nós vamos para um outro ponto, que é o que nós chamaríamos de legislativo. Cada parlamentar custa ao ano 7 milhões. Ou seja, 7 milhões são colocados para uma pessoa durante um ano. E o mais escandaloso de todos, que é o que particularmente me causa uma revolta muito grande, é o Judiciário Supremo. A nossa Suprema Corte Federal, que gosta das suas lagostas e vinhos de 80 mil. Cada ministro daqueles lá recebe, em torno de um ano, 13 milhões de reais. Dá para dizer que acho que alguma coisa está errada, né? Se a gente for olhar comparativo com outros países, o nosso país é o que mais gasta com a máquina pública. É um dos que mais gasta, digamos assim, com a máquina pública, em todos os sentidos. E um último dado, 320 mil pessoas envolvidas nas 13 esferas de poder, que são mais ou menos aqueles colocados em primeiro, segundo ou terceiro escalão, tanto do judiciário, legislativo e executivo, custam ao país 30% mais do que o destinado aos 50 milhões de brasileiros em situação de pobreza e extrema pobreza. A gente sabe que as regalias que tem, digamos assim, na esfera federal, principalmente na alta esfera, os servidores públicos que trabalham em cargos muito importantes, a regalia é algo que se perde de vista. E a gente sabe que isso é um prato cheio para a corrupção. Porém, ainda mais um dado, cada um aqui de nós trabalhou 2h30 para pagar campanha eleitoral. Eu digo, isso aqui é um pouco chato, porque eu trabalhei para pagar alguém que eu não concordo. Eu trabalhei para que alguém usasse o meu dinheiro para trabalhar, para fazer campanha de algo que eu não concordo. Enfim, essas injustiças que eu trago aqui, elas são importantes
porque nós precisamos pensar sobre algo. Se existem mais ou menos 100 milhões de pessoas que recebem menos de R$1.000 por mês aqui no Brasil, o que nós podemos fazer para mudar isso? O que nós podemos fazer para mudar isso? Bom, há muitas coisas que nós podemos fazer e nós poderíamos discutir políticas públicas aqui. Mas a questão principal que eu estou trazendo é o que nós podemos fazer para mudar essas injustiças? Na realidade, o que nós já fazemos? Bom, na realidade, quem divide o fardo sempre são aqueles que não têm um dinheiro para dar numa hospedagem para o cara pagar toda a conta. Se a gente olhar no dia a dia, e para quem é envolvido em questões sociais, a gente vai ver que as pessoas que trabalham nessas áreas de ajuda a ONGs, ajuda a serviços sociais, são sempre pessoas ou que já passaram por aquela situação, ou pessoas que não têm o que gostariam de ter para agir ali. E normalmente, quem ajuda, quem faz essas áreas, né, quem age, são pessoas que não estão preocupadas com extremos. Elas estão preocupadas com o outro. Então, como é que a gente pode mudar essa injustiça maior? Bom, começando um trabalho de formiguinha, obviamente, né? E aí a gente vai ver, vamos pegar a nossa família novamente. Da nossa família, quantos fardos a gente carrega? Quantos fardos da nossa família a gente carrega? E aí vem algo importante. Carregar um fardo não é retirar todo o fardo da pessoa. Carregar um fardo não é quando eu não tenho nenhum fardo para carregar e aí eu me disponho a carregar os de outros. Por quê? Porque Deus dá a cada um de nós um fardo. E quando esse fardo começa a ficar pesado, Ele coloca outras pessoas para nos ajudarem a carregar. Quando Jesus dá o exemplo de que se tem uma pessoa carregando malas, né, você vai lá e ajuda ela a carregar uma parte. Você não carrega todo o caminho. Você carrega aquela mala por um caminho e um pouquinho mais para ajudar ela a ter forças novamente para continuar carregando. Trabalhar para que essas injustiças que eu falei antes, desses números absurdos que nós temos aqui no nosso país, acabem, nós precisamos começar fazendo aquilo que nós já fazemos no nosso dia a dia. Mas não apenas colocar isso para aquelas pessoas que merecem, mas sim olhar para aquelas pessoas que por vezes nós julgamos que não merecem que a gente carregue o fardo. A vida cristã é uma vida de injustiça. É uma vida de injustiça. Os cristãos sempre vão sofrer. Por quê? Porque por vezes os cristãos vão ter que dar a outra face. E dar a outra face, às vezes, é ficar quieto. E ficar quieto é muito ruim. Porque eu vou ter que assumir o meu fardo e ainda o fardo daquela injustiça que está sendo colocada contra mim. Mas é dessa forma, agindo dessa forma, que os cristãos vão ser reconhecidos. Ou melhor falando, é agindo dessa forma que Cristo vai ser reconhecido. Porque através desse nosso agir contra as injustiças desse mundo, nós não vamos nos colocar como os detentores da justiça, os detentores da verdade. Nós vamos nos colocar apenas como servos, que vão ajudar pessoas que por vezes vão contra a nossa verdade, ou contra aquilo que cremos. E esse agir vai fazer com que as pessoas olhem e digam exatamente o que o imperador Juliano disse. Nossa, esses cristãos amparam não somente os seus pobres, mas também os nossos. Causar espanto nas pessoas. Poxa vida, pastor. Quer dizer então que o senhor foi lá ajudar a pintar o muro de um centro de macumba? O senhor está maluco? O senhor tá biruleire? É? Como assim? Os caras é da macumba. Assim, o que vai influenciar eles a crerem em Jesus? Eu ir lá e chutar o terreiro ou eu ir lá e pintar o muro? Como é que eu vou ter influência lá dentro para que Cristo seja anunciado? Seria mais justo eu chegar lá e chutar a macumba e dizer para eles, vocês estão tudo no inferno. Seria mais justo.
Mas a vida do cristão é injusta porque é alguém que está sem Cristo e que eu preciso ir lá e ajudá-lo. Então, esse fardo que nós temos, ele é muito complicado. O fardo da injustiça é presente na nossa vida. Não é tão simples assim, siga o que é bom e vai dar tudo certo. Faça isso e vai dar tudo certo. Não, Jesus em nenhum momento disse isso. Jesus fez tudo o que era correto, tudo o que era bom. E o que aconteceu com ele? O que aconteceu com ele? Ele morreu. Mas a ressurreição de Jesus nos dá a certeza de que essas injustiças que nós vamos sofrer por carregar o fardo de um familiar o tempo todo. E aí, lá por certo momento, esse familiar nos trai, nos apunhala pelas costas, faz algo que a gente não esperava que fizesse. O que a gente olha para ele e faz? Bom, ok, se você quer agir dessa forma, tudo bem. Pode ter certeza que eu vou continuar aqui para te ajudar, para te auxiliar, né, para continuar conduzindo. Isso vai causar uma marca profunda na nossa vida? Vai. A gente vai ficar bravo com isso. Mas essas injustiças fazem parte, infelizmente, da nossa vida. Por isso que nós precisamos crer que Jesus é aquele que restaura as injustiças. Nós precisamos crer que Jesus é aquele que já deu um fim a tudo aquilo que nos incomoda. E que Jesus é aquele pelo qual nós podemos colocar todos os nossos fardos. Se nós, com outras pessoas, não conseguimos compartilhar o nosso fardo ou não temos capacidade de pegar o fardo dessas outras pessoas, lembrem que Jesus, ele diz, lancem todos os fardos sobre mim. Eu vou carregar eles e vou aliviar vocês. Por isso, crer em Jesus é algo que modifica a nossa vida física, a nossa vida psicológica, a nossa vida espiritual. Ela é um combo, digamos assim, que vai muito além apenas dos momentos em que eu penso para parar para crer em Jesus ou para fazer uma oração. Ele é diário. Ele faz com que eu olhe para uma situação e não me veja mais, mas veja Cristo ali. E aí, para encerrar, quando Jesus diz, né? Poxa, mestre, a gente foi te procurar, onde é que o senhor estava? E aí Jesus fala, olha, eu estive com sede. E vocês não me deram de beber? Olha, eu estava com fome. E vocês não me deram o que comer? Eu estava preso. E vocês não foram me ver? Eu estava sem roupa. E vocês não me vestiram? Por quê? Porque nós estávamos procurando Jesus apenas naqueles lugares que são justos. Nós não procuramos Jesus na injustiça. E Jesus está ali, com aquele que é injustiçado, seja por um erro próprio, seja por um erro de outra pessoa, seja por uma questão social, enfim. Nesses aspectos nós precisamos olhar para Jesus e pensar, bom, Jesus me salvou. O que impede ele de salvar qualquer pessoa desse mundo? Absolutamente nada. Esse assunto que nós temos hoje de justiça, como eu falei, ele é mais voltado para injustiça. Por isso, eu digo, lutem, trabalhem com todas as forças que vocês têm, com aquilo que vocês querem dizer, para que as coisas aconteçam da melhor forma. Se elas não acontecerem, não pensem que vocês estão fracassando. Para terminar, um texto que foi dito por um pai da igreja, ele diz o seguinte, quando o cristão é colocado numa arena e os leões o devoram, naquele momento ele é mais forte do que qualquer soldado romano, do que qualquer autoridade, porque ele reconhece que a vida dele é somente de Jesus Cristo. Em nome do nosso Cristo vivo, amém.